Olá! Nessa unidade de estudo, vamos estudar a Lei de Acesso às Informações Públicas. Fique atento às explicações do professor Rodrigo Barbatti para não errar nenhuma questão na prova do seu concurso. Bom, pessoal, estamos juntos aqui para conversar com você sobre temas de atualidades. Muitos assuntos, você sabe, dinâmicas, concursos, temas diversos, que muitas vezes assustam o candidato. O nosso objetivo é tornar isso o mais tranquilo possível, facilitar a sua preparação, os conhecimentos e os temas que possam auxiliá-los. Hoje eu começo a nossa história conversando com um tema polêmico, intenso e que está presente em diversos concursos. Quando eu digo para você, a Lei de Acesso a Informações Públicas não é só um tema de atualidades, a arquivologia também. E se você pensar nos diferentes aspectos abordados, você pode extrapolar esse conteúdo e ele realmente pode estar presente. Você sabe disso. Você que, por exemplo, vai fazer o técnico do IBAMA, você viu lá, a organizadora pediu a lei. Ela quer a 12.527/11. E o tema também caiu em atualidades. Então o meu objetivo é te auxiliar. Nesse sentido, vou pedir para você me acompanhar. Vem comigo aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Para você, um tema de atualidades. Políticas é o nosso objetivo. Conversar. Lei de Acesso a Informações Públicas. Não esqueça, a lei entrou em vigor em maio de 2012. 12.527/11 é o número da lei. Não esqueça. No dia 16 de maio, ela entrou em vigor, mas muita polêmica foi criada desde que ela foi sancionada pela presidente Dilma em novembro de 2011. Professor, mas qual é a polêmica? Ora, a polêmica é que muitos cidadãos não conseguiram acessar, ou não conseguiram obter respostas, ou não conseguiram buscar as informações conforme a lei determina, que é o grande objetivo, um canal importantíssimo de comunicação entre o cidadão e a sociedade. E vou dizer mais, hein? Não é minha área, o professor de administração pública depois vai ficar bravo comigo, mas vou dar um pitaco na dele porque também serve. Você vai recordar muitos temas relacionados à transparência na administração pública, prestação de contas. A lei atende essas questões também. Transparência ativa e passiva, ela trata disso. Então, por favor, é um assunto que serve para muita coisa. Eu separei justamente para atualidades, para você já ficar atento, porque este tema vale observar. É claro que eu vou pegar os aspectos políticos, temas mais relacionados ao nosso conteúdo. Mas vou pedir para você, se não conhece, conheça a Lei 12.527/11, porque ela traz uma importante mudança na forma, principalmente no que tange aos documentos sigilosos. Fica de olho, hein? Bom, professor, mas o tema é a lei em si e os aspectos que ela pode, trazer para nós em termos de atualidades. Sim, e não tenha dúvida, a nossa preocupação é falar principalmente sobre as dificuldades necessárias aí serem superadas pelo poder público para atender a demanda do cidadão por acesso. Essa é a ideia. Nesse sentido, você vai recordar que a lei ela veio junto com uma outra questão, que não é nosso tema hoje, mas que você vai lembrar, porque na mesma solenidade a presidente Dilma sancionou a Comissão da Verdade e, curiosamente, ela também em maio nomeou os membros da Comissão da Verdade. Então, Comissão da Verdade, Lei de Acesso a Informações Públicas, transparência, uma preocupação, mas também alguns temas que ficaram represados na nossa história e que o grande objetivo aí do governo Dilma foi realmente trazê-los à tona. O senhor está fazendo propaganda? Não, não. Estou lembrando para você em relação a esse tema, cuidado, essa é a questão. Porém, você vai lembrar que o assunto foi polêmico. Muitos órgãos resistiram à ideia, até hoje resistem, você sabe. O Senado foi na Justiça para não colocar em seu portal o salário dos trabalhadores, dos profissionais que atuam no Senado. A Câmara resistiu, mas divulgou, e outros órgãos. Mas, professor, a lei só serve para a gente saber quando todo mundo ganha? Não, não é isso, mas é um dos aspectos. Transparência, um dos temas fundamentais aí. Prestação de contas, você sabe disso. Nesse sentido, a ideia é esperar um pouquinho mais e avaliar os desdobramentos e o impacto da lei. Agora, em termos de prova, o que nós já tivemos de abordagem? No nosso caso, a pergunta sobre a própria lei e seus objetivos, ou questões relacionadas às polêmicas. Por exemplo, alguns órgãos do governo, principalmente o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, demonstraram uma certa inquietação com a obrigatoriedade de revelar diversas informações. E justamente um desses aspectos é que foi lembrado em prova. Já tivemos organizadoras, então, tratando desse assunto. No nosso caso aqui, vale sempre lembrar, essencialmente, o que determina a lei. Ora, obrigando os órgãos públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, incluindo aí seus diferentes níveis,
a divulgar informações, ressalvada aquelas que colocam em risco a segurança do Estado e da sociedade, enquadradas como sigilosas. Aí você tem um mecanismo próprio e determinações legais que impedem essa revelação. E não é só isso, né? A própria lei também preserva temas como, por exemplo, sigilo bancário, fiscal, etc., que não podem ser revelados. Então são alguns aspectos que você vai observar que, para quem precisa desses temas, como eu disse, em provas de arquivologia, precisa aprofundar. Em atualidades, é essa a visão geral, o que determina a lei. Então esse é um aspecto interessante. E mais, como há regulamentação dessa lei, e é importante lembrar em maio, muita polêmica realmente surgiu como esses dados serão divulgados. Criar toda uma estrutura e um mecanismo que a lei depois deixa para ser definida de como os órgãos atuariam na divulgação desses dados. Uma coisa interessante que eu gostaria de lembrar para você, né, é que esta questão pressupõe que qualquer pessoa pode solicitar esses dados, e isso é interessante lembrar. Assuntos de interesse particular ou coletivo podem ser solicitados. E você lembra também, isso é interessante, que a lei tocou num ponto, quando eu digo os documentos sigilosos, e ela mudou uma coisa significativa. Nós tínhamos uma lei anterior, a 11.111.05, que estabelecia os 4 graus de sigilo da documentação pública. E com a nova lei só são 3. Outra coisa, ultrasecretos, documentos ultrasecretos, no mínimo 30 anos. Com a nova lei, 25. Então diminuiu o prazo. Outra coisa, não pode ficar prorrogando indefinidamente o acesso aos documentos. Tanto é que foi criada uma comissão para tratar disso. Lembrar que existe uma comissão na estrutura, a própria lei trata isso no seu artigo 35, que ela fala justamente de uma comissão que tem o objetivo de avaliar documentos classificados nesses graus de sigilo como ultrasecreto, secreto e reservado, que são os 3 níveis, e mais, ainda questionar, entre aspas, né, órgãos que tenham classificado os documentos com essas restrições. Então, são temas interessantes que o avaliador pode explorar. Não tanto em atualidades, você sabe, mas em outros conteúdos. O importante é fazer valer essa questão. Mudou o sigilo, diminuiu o prazo, tem mais acesso, temas que possam ser observados, como eu disse, de forma ampla, não só em atualidades. Muito bem, professor. Além desses aspectos, o que caberia a gente destacar? Ora, como esse tema pode cair em prova? Vamos mostrar como caiu. A VUNESP, na Prefeitura Municipal de Sorocaba, trouxe o tema e disse, olha, eu quero saber o seguinte, em novembro de 2011, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei de Acesso a Informações Públicas. Veja como a organizadora foi danada, hein? Entre os setores do governo que mais fizeram oposição à lei. Veja que não foi uma pergunta fácil, não. Isso aí é fácil. Calma. Está, aí ela colocou, o Banco Central, que queria guardar sigilo de decisões relacionadas à política monetária. Veja, isso já está protegido. São exceções que a lei contempla. Não posso. Eu quero saber informação de qualquer coisa. Vou lá no Banco Central e falo, por favor, seu Tombini, me conta aí o que o senhor vai fazer na política monetária. Calma. Não é assim, né? Acesso a informações públicas, muita calma. Então há temas que são garantidos por sigilo, não tem como. Então não é o Banco Central. O Ministério da Fazenda, que não pretendia expor publicamente aspectos da política fiscal do país. Também não é o Ministério da Fazenda, como eu disse, você tem algumas questões na área financeira que estão preservadas, a lei não inclui esses temas, vale destacar. Outro ponto importante, o Ministério dos Esportes, que queria manter sigilo sobre os custos da Copa e das Olimpíadas no Brasil. Amigo, está tudo tão atrasado, vai custar uma fortuna, por mais que a turma quisesse esconder, não dava, né? Mas não era esse o foco também. Porém, vale destacar, e isso é interessante, que alguns aspectos, sempre dentro daquela lógica, a lei obriga a divulgação dos dados, você tem os portais de transparência também que são obrigados a divulgar os custos, os gastos realizados pelo governo, mas o enfoque não era o Ministério dos Esportes, nem o Ministério do Desenvolvimento, que tem que manter em segredo a política industrial. Não, nada disso. É uma coisa interessante, porque os chamados conhecimentos sensíveis, aqueles relevantes para a pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico, esses também estão preservados por sigilo, você também não tem acesso. Então são alguns olhares aqui. E o ponto mais significativo aí da nossa conversa nos levava para este aqui, o Itamaraty, que não desejava ver algumas questões sigilosas da diplomacia revelada. Está aí.
ao lado do Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, o famoso Palácio Itamaraty, a chancelaria demonstrou certa inquietação com a Lei de Acesso a Informações Públicas. Foram os dois órgãos que mais ratearam com essa história. O Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores. E a danada VUNESP perguntou isso mesmo, falou, você sabe quem mais resistiu? Porque você vai concordar que a gente imaginaria uma pergunta assim, do que trata a lei? Não, eu quero saber quem foi contrário à lei. Aí isso já está prevenido aí, ao lado do Itamaraty, o Ministério da Defesa. Vale observar. Então a sua resposta aqui, alternativa para nós, o Itamaraty, é alternativa aí. Só pedir um cuidado para você nesse sentido. A pergunta já caiu, eu sei. Só que é importante lembrar que a imprensa noticiou muito na primeira quinzena de maio, várias reportagens em alguns jornais significativos, como a Folha, Estado de São Paulo, que revelaram que o Ministério da Defesa aproveitou a lei velha e prorrogou o prazo de sigilo de vários documentos. E por que eu falei lá no começo sobre a Comissão da Verdade? Não é importante você observar? Foi criada também em 2011, instalada em 2012, tem 2 anos para pesquisar a violação de direitos humanos entre 1946 e 1988, mas você sabe qual é o foco é a ditadura militar, e essas questões foram interpretadas uma certa contrariedade pelo Palácio do Planalto. Então veja que são temas que permitem esse debate. Aí você vai falar para mim, mas tem organizadores que não gostam muito disso, professor. Tem organizadores que não querem encrenca. Eu sei disso, mas pega uma organizadora estilão, VUNESP e outras que querem os detalhes, e aí o candidato pode ter um pouquinho de trabalho. Então você me ajuda nesse sentido. Ok? Então não basta só conhecer a lei, professor, preciso conhecer as polêmicas. Faz parte. Aí a gente fica de olho na imprensa, o que andou saindo sobre o tema. São assuntos interessantes que você vai observar. Então fique de olho nesse assunto. Lei de Acesso a Informações Públicas, os aspectos gerais que você viu aqui na minha apresentação. Os temas polêmicos que eu complementei para você. E volto a reiterar, você que vai para concursos, que tem arquivologia, fica de olho, porque esse tema é forte para nós também nesse sentido. E como eu disse, também para a turma que vai lá para a administração pública, que tem esse conteúdo em suas provas. Isso impacta também a chamada transparência, transparência ativa, passiva, contempladas pela lei, depois de sua regulamentação. Então, são esses olhares, são esses assuntos que eu acho que cabe aqui a gente completar. Tá bom? Vem comigo, vamos mudar de papo, vamos mudar de assunto. Aluno, sabia que você pode acessar gratuitamente o acervo Jurisíntese do Instituto IOB e ter acesso às atualizações mais recentes da área jurídica? É só clicar no item logo abaixo do seu login, no canto superior direito da sua tela. Bons estudos para você!